E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje queria conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essa condição, né? Essa condição nossa é uma condição complicada, né? Viver num mundo observando, né, como as pessoas se comportam, observando como esse mundo aqui é cheio de regras que as pessoas seguem a maioria das vezes sem questionar, né? E, sabe, é muito estranho quando você tem uma percepção, né, de que a vida é simplesmente um ato de observar, né? Tudo que você faz, né? Basicamente é observação. Quando você chega nessa percepção, você começa a querer participar menos. Porque no final, você é sempre o espectador da realidade, né? Nós temos como nosso principal sentido a visão. Então, nós experimentamos a realidade principalmente através dos aspectos audiovisuais desta Matrix. A visão te coloca em contato com uma realidade que muitas das vezes você interpreta. Quase sempre, né? Depende de interpretação. Tem um aspecto objetivo, né, que são as coisas que existem, os móveis, os objetos, as pessoas, os carros, as casas, os prédios, as cadeiras, as mesas, os animais, as florestas, tudo, né, que você vê, né? Mas tudo também é passível de interpretação, aí é o aspecto mais subjetivo. É o valor que você dá às coisas, né? Muitas dessas coisas, talvez a maioria dessas coisas, não tenham muito valor. Você olha uma pessoa e às vezes você confere muita autoridade. E aí essas pessoas te dominam, né? Porque você se coloca abaixo delas. Objetos também, né? Que às vezes são simplesmente um pedaço de plástico, um pedaço de vidro, sei lá, né? Um pedaço de ferro, ou um pedaço de metal precioso, né? Que as pessoas dão tanto valor. E às vezes o objeto não tem valor nenhum, né? No caso de ouro, tudo bem, né? Metais nobres até tem valor, mas as pessoas costumam dar valor, atribuir valor sentimental a objetos. Ah, porque foi meu avô que me deu, aí foi porque meu pai que deixou para mim, né? Minha mãe, sei lá. Era do meu irmão que faleceu. Então as pessoas têm essa questão, né, de interpretação da realidade, de dar valor a coisas que muitas das vezes não tem valor, né? Como o dinheiro, né? O dinheiro em si, né, tem pessoas que gostam até do cheiro do dinheiro, né, da moeda, da moeda em espécie, e se deslumbram com o papel, né? Na realidade, o dinheiro é uma energia que você pode utilizar para ter as coisas que você deseja e tal, né? Mas quando você se torna escravo desse símbolo, né, que é o dinheiro, que no final das contas é só papel, né? Eu costumo dizer, se você estivesse numa ilha deserta sem chance de ser encontrado, e você estivesse com muito frio, e você tivesse um monte de dinheiro e não tivesse combustível para fazer uma fogueira, você ia usar esse dinheiro, né? Já que você não ia ser resgatado, né? Você ia ter que se aquecer para sobreviver, né? Ou usar esse próprio dinheiro, né, para tentar fazer uma fogueira, sei lá, e caçar algum animal e cozinhar e tal. Então, que valor teria, né? Muito dinheiro em espécie se você está preso numa ilha deserta. O que adianta também muito dinheiro quando você não tem o principal, que é a saúde, você vive sentindo dores, né? Tem pessoas que eu acho que dariam todo o seu dinheiro para poder ter saúde. Né? Eu quero ser pobre, mas eu quero ter saúde. Eu quero ser pobre, mas eu quero, sei lá, aquele meu ente querido de volta. Porque não adianta, mais dinheiro que você tenha,
é um valor que você dá a uma coisa que não tem tanto valor assim. Porque, como eu falei, né? Às vezes, né, tem uma frase daquele filme Conan, né? Conan o Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger. E Conan era um ladrão, né? Um bárbaro ladrão, que chegou diante de um rei, e esse rei a filha dele tinha sido sequestrada, né? E aí, ele acabou chamando Conan e outros ladrões, né, amigo de Conan, do Conan, um arqueiro e a própria namorada, né, do Conan. E eles são ladrões, então o rei, né, os conclama e joga-se um monte de pedras preciosas, né, para eles no chão, assim, eles vão e querem pegar, né, e o rei fala assim: se vocês trouxerem minha filha de volta, né, eu vou dar muito mais para vocês do que isso que tem aqui. E aí ele fala, né, pro Conan, né, rei bárbaro, tem um momento onde as pedras preciosas perdem o seu valor, o ouro perde o seu brilho, e a única coisa que sobra é o amor de um pai por seu filho. Entende? Então o rei chegou num ponto da vida dele onde ele compreendeu que o verdadeiro valor não estava, né, nas coisas, estava no afeto que ele tinha pela filha dele, que ele queria de volta, né? O feiticeiro lá tinha sequestrado a filha, seduzido a filha dele, né? E sequestrado. Então, o que acontece? As pessoas valorizam muitas das vezes coisas que não têm valor, como eu falei, e no final das contas nada tem valor, né? Porque pessoas são perecíveis, relacionamentos também são temporários, as pessoas vão embora, as pessoas morrem, as pessoas deixam de te amar, se é que algum dia te amaram, né? Porque tudo isso é subjetivo, sabe? Se você acredita que uma pessoa te ama, como é que você pode ter essa certeza? Você não sabe o que passa dentro da cabeça das pessoas. Às vezes você não sabe nem o que passa dentro da sua própria cabeça. Então, acho que o assunto aqui é sobre isso, né? Valorização. Nós vivemos, né? Nós, que eu digo nihilistas, livres pensadores, ateus, né, que rompemos com muitas das mentiras desse mundo. Nós ganhamos, né, conquistamos essa capacidade de pensar por nós mesmos, sem ter que nos ater a doutrinas, a livros sagrados, a homens supostamente divinos. Então nós, né, abraçamos essa responsabilidade de tentar compreender esta realidade aqui, nessa matrix. E quando a gente começa a exercitar isso, né, é que a gente vê que muitas das coisas que nós dávamos valor anteriormente tem muito pouco valor, né? Às vezes uma amizade que você preza tanto, né, pode ser sua ruína, porque você está confiando numa pessoa que você não conhece, né? Então, o valor no mundo tem que ser um valor relativo. Tem que ser sempre algo que você toma muito cuidado, né? Você tem que tomar muito cuidado para atribuir valor às coisas. Esse valor que muitas vezes só está aqui dentro da tua cabeça, né? Como eu falei, o valor excessivo do dinheiro, o dinheiro tem seu valor, tem sua importância, mas a partir do momento que você se torna escravo, né, dessa ideia de querer ter dinheiro, eu costumo sempre dizer nos vídeos, né? Para mim, pobre é aquele que só pensa em dinheiro. Então é interessante você conquistar uma situação na sua vida onde você não precisa se preocupar tanto com o dinheiro. Isso é maravilhoso, né? Você viver meio que tranquilamente nesse aspecto financeiro, que é uma coisa que ainda escraviza muitas pessoas, né? Tem que matar um leão por dia, tem que estar na corrida dos ratos, né? Mas o que acontece? As pessoas criam para si um inferno pessoal, né? Criam dívidas porque entram em relacionamentos, arruma mulher, arruma marido, arruma filho, não consegue também cortar o cordão umbilical em relação aos pais, não consegue entender que não tem passado, que o passado já era, o que está para trás não existe mais. As pessoas constroem esse ideal de personalidade achando que tem um passado. Ninguém tem passado, cara. A única coisa que existe hoje é o presente. O passado é uma ilusão, uma fantasia. O que aconteceu lá atrás já era, né? Costumo dizer, puxa, se as pessoas conseguissem compreender isso, quantos traumas não seriam resolvidos, né? Traumas do passado, que aconteceram lá atrás, talvez abusos, talvez perda de entes queridos, né?
Isso, eu perdi meu filho, né? Eu perdi meu filho, que é uma coisa grave, né? Para quem para quem tem, né? Para quem tem um sentimento ainda, né? Para quem compreende o que é ter um sentimento numa pessoa, né? Principalmente um filho, mas isso é uma ilusão. Mas para quem tem esse sentimento de apego, né? Porque a sociedade estimula isso, que você se apegue, né? E você às vezes embarca, eu embarquei nisso, né? De querer ser amado por uma esposa, de querer ter um filho. Tudo isso, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria embarcado nessa canoa furada, né? Essa canoa emocional furada, que é você querer sempre se completar com os outros. E aí eu tentei me completar com esposa, quebrei a cara, isso não deu certo, só sofrimento, e eu quebrei a cara com meu filho também, né? Que não deu certo, só sofrimento. Acabei perdendo, como costumo dizer, mesmo que ele tivesse aí hoje, ele estaria vendo a vida dele sofrendo, trabalhando igual um cão, né? Igual um burro de carga. Quem em sã consciência vai querer isso para outra pessoa? Né? Então, por certo aspecto, né? Claro, né? Queria que meu filho, claro, instintivamente, emocionalmente, eu queria que meu filho estivesse aí. Mas isso é um egoísmo meu, né? De querer minha prole comigo. Porque meu filho, com certeza, né, tá muito melhor do que se estivesse aqui. E eu, né, também, de certa forma, anseio. Eu acho que todo mundo que tem consciência do que é a perturbação, o inferno dessa vida, de certa forma, anseia por estar fora da existência em algum momento. Né? Mas como eu falei, até essa questão do trauma da perda do meu filho, tendo essa capacidade de raciocinar sobre isso, né? De sobrepor minha razão à minha emoção, me ajuda muito. Né? Me ajuda muito porque eu entendo que o passado não existe mais. Que esse trauma que eu sofri da perda do filhote, né? Que é a pior coisa que pode acontecer nessa Matrix, como se alguém tivesse alguma coisa aqui, né? Como se alguma coisa... É o que eu tô falando, questão de valor. Né? Você valoriza muito a sua prole, porque isso é emocional. Qualquer animal valoriza a prole. Então isso não é um valor real, né? Isso é um valor egocêntrico. Porque você não quer perder a sua cópia genética, a sua continuidade, né? Que não vai ter continuidade porra nenhuma, que depois de você morrer já era, né? Cada pessoa é uma pessoa, não importa. Ai, não, tenho que propagar minha genética adiante. Isso é coisa de animal, né? Coisa de bicho. E eu também embarquei nessa ideia por ignorância. Né? Porque na minha época eu nunca tive acesso a esse tipo de conhecimento que a gente passa aqui hoje. Não existia rede social quando eu era jovem, não existia nada. Eu tive que correr atrás de aprender as coisas do meu jeito, sozinho, quebrei a cara, sofri muito, entende? Mas hoje, né, eu vivo uma vida muito mais consciente. Jamais faria isso hoje, ter um filho. Acho que isso é a prova de que o ser humano é mau, né? Que o ser humano é egocêntrico. Às vezes a gente fala aqui que você tem que valorizar, né? Já que o vídeo aqui hoje é sobre valor, a gente fala que você tem que valorizar, aprender, né, a valorizar o que tem valor. E hoje, para mim, o que tem valor é a minha experiência, a minha existência, no melhor aspecto do egoísmo, né? Na melhor acepção dessa palavra, porque hoje eu valorizo a mim mesmo, né? Se eu tenho que amar alguma coisa, é amar a mim mesmo. Porque o que está fora eu não conheço, né? Nada vai me completar, nada vai melhorar a minha vida, a não ser o sossego, a paz, me livrar do outro, né? E hoje, como eu tô falando, as pessoas confundem, né? Acham que o egoísmo ou o egocentrismo tem que ser essa coisa de sempre querer ter coisas. Né? Isso é ambição, né? Isso já é um aspecto de ambição. Muitas das vezes querer passar por cima do outro. Inveja, né? Querer ter as coisas que os outros têm. Hoje eu só quero ter as coisas que eu preciso. Isso te dá uma liberdade muito grande, né? Em relação a pessoas, em relação a coisas. Dá o devido valor, né? E pensar hoje, né? A coisa mais importante que eu tenho é a minha experiência. E eu vou usar de todos os recursos para que a minha experiência não seja nem feliz, nem infeliz. Isso são dois aspectos, né? É uma dicotomia, né? São dois aspectos de uma mesma coisa. Dois lados de uma mesma moeda. Se querer ser feliz é porque você está fugindo da infelicidade. E quando você é infeliz é porque você está buscando a felicidade. Então, existe muita ansiedade nesse processo. Né? Muitas das vezes você não consegue
ser feliz, porque a sua felicidade está sempre dependendo de coisas, de pessoas. Então, o que eu falei, hoje eu não quero ser feliz, também não quero ser infeliz. Eu quero simplesmente ter uma experiência de vida tranquila, sem coisas e sem pessoas desnecessárias na minha vida, não é? Porque o que você já tem na sua vida de pessoas que você atribui algum valor, né? Ou seja, pessoas que realmente, né, têm algum valor, né? Pessoas que são confiança, ninguém é 100% confiável, né? Mas ao longo dos anos, às vezes, né, décadas, você acaba podendo dar valor a algumas pessoas, acho que muito poucas, né? Isso é muito perigoso, né? Eu tenho muito medo disso, confiar nas pessoas. Então acho que confie desconfiando. E se você tiver a sua vida plena, né, independente, uma vida simples, sem muitas necessidades, você vai precisar confiar cada vez menos nas pessoas. Elas que vão ter que confiar em você. Vão ter que passar por esse risco aí de confiar em você, né? Porque você não precisa ficar confiando nas pessoas, uma vez que você é independente. Né? Então, até falam, né? Puxa, tem gente muito cruel, né? Fala, puxa, mas se você não tiver filho, quem é que vai cuidar de você na sua velhice? Olha só, hein? As pessoas já pensam em ter filho, querendo atribuir ao filho essa responsabilidade de cuidar do velho cagar, né? Mesma coisa é esse negócio de relacionamento. Como é que você vai fazer se você ficar doente? Quem que vai cuidar de você? Porra! Sabe? Ninguém merece esse castigo de ser enfermeiro de ninguém, pô. A não ser a pessoa que ganha pra isso, né? Então, eu costumo dizer, cara, hoje eu tenho recursos. Se eu ficar doente, né? Eu me viro, pô. Em último caso, eu posso pagar até uma enfermeira para cuidar de mim. Se for o caso, né? De preferência, uma enfermeira novinha e gostosinha, né? Coitado, o velho tá doente, não vai aguentar nada, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Poxa, hoje a gente compra tudo, cara. A gente compra todo tipo de serviço, a gente compra até sexo. Então, não é necessário você ficar dependendo de confiar numa pessoa, trazer uma pessoa para dentro da tua vida, com todos os riscos, só para ter 15, 20 minutos, 20 minutos de sexo. Não é muito, né? Geralmente chega nem a 15, 20 minutos. Então, é complicado, cara. A gente tem que valorizar, aprender a valorizar coisas que realmente têm valor. Eu acho que o maior valor da vida é a nossa experiência pessoal. Que a gente tem que aprender a ter a casa como a gente quer, né? A gente que escolhe, né? A gente tem que ter um quarto confortável para dormir bem e dormir a hora que a gente quer, acordar a hora que a gente quer. Sabe? A gente tem um banheiro livre pra gente. A gente tem uma casa que seja fácil, né, de cuidar, que não envolva empregados, pessoas estranhas, e até a riqueza, né? Esse aspecto o indivíduo valoriza tanto, né? Mas geralmente os ricos têm muito a perder. Como eu costumo dizer, né? Quanto mais rico, quanto mais posses, mais você vai precisar de gente para te assessorar, para te ajudar a cuidar desse dinheiro todo, dessas casas, desses bens. E olha, esses é que são visados, né, para serem atacados por todo tipo de bandido, porque tem muitas posses, muitos bens. Então, é de uma riqueza muito grande só ter o que você precisa. Fazer o seu pezinho de meia, né? Guardar um dinheiro também. Claro, não em casa, né? Mas guardar em instituições confiáveis, para você ter uma renda, né? Investir em alguma coisa, seja o que for, né? Para você poder, em algum momento da tua vida, né, você parar e poder descansar, relaxar, viver uma vida despreocupadamente. Porque a vida já é muito difícil, né? A vida em si não tem valor algum. Nós somos nihilistas aqui, nós sabemos disso, né? A vida é sofrimento, vida orgânica é sofrimento. Então você tem que buscar aprender a ter saúde, para não sofrer com dores, para não ficar dependendo de medicina. Não é? Eu, por exemplo, não pago nem mais plano de saúde. Porque eu paguei plano de saúde durante anos e nunca usei. Né? Fiquei dando dinheiro para essas porra de empresas de plano de saúde aí, que come um dinheiro forte de você e você não tem quase retorno nenhum, porque eu não uso essa porra, nunca usei, nunca pisei em hospital. Então, estou investindo esse dinheiro, né? Investindo o dinheiro que estava dando para plano. Amanhã depois, caso eu precise, que eu acho muito difícil, mas se eu precisar, né, for uma coisa emergencial, ou eu recorro ao serviço público, ou eu pago. Porque eu estou pegando um dinheiro, né? Se, por exemplo, se você paga R$500 no plano de saúde, vamos dizer que você paga R$500 no plano de saúde, plano aí básico, né? Plano básico, 500 de saúde é plano básico, R$500 é plano básico. Você paga R$500, né?
por mês. Se você é doentinho e usa bastante, tudo bem, né? Tem um custo-benefício. Agora, se você não usa, em 10 meses, você tem 5 mil reais, né? Paga 500 por mês, em 10 meses você tem 5 mil reais. Né? E em 20 meses, né? Você tem o dobro, 10 mil reais. Não dá para você fazer um exame se você precisar, né? Como eu falei, nós temos um serviço público muito eficiente. É claro, né? Não se compara a um serviço particular, né? Mas, em último caso, quem não utiliza, se for necessário, pode utilizar o serviço público. E como eu falei, se você quiser um maior conforto, você está guardando dinheiro, pô. Então é burrice ficar dando valor a esses planos que não dão nenhum valor a você. Então, eu não pago nada disso, né? Mas todo o dinheiro que eu posso economizar, eu invisto. Então, isso é uma tranquilidade, né? Agora, você tem que conquistar, né? Você tem que conquistar uma saúde blindada de ferro. Para você conquistar uma saúde blindada de ferro, você tem que se afastar dos outros, né? Tem que ter um isolamento social para não se contaminar com as doenças dos outros. Não é esse negócio de sexualidade, dessa necessidade, porque também se deu muita importância a isso. Isso é uma diretriz da Matrix. Ninguém precisa ter sexo o tempo todo para ter saúde. Isso é uma mentira, né? Pelo contrário, o sexo pode te dar várias doenças. Negócio de beijar na boca. Tem gente que beija na boca de estranho, beija na boca de qualquer um, embalada. Parece que essa gente está adoecendo, cara. As pessoas estão se contaminando. O ser humano é um lixo. As pessoas dão valor a isso aí, né? Por causa de autoestima. Acho que dá beijar 10 numa balada aí, vai fazer uma autoestima, né? Faz uma autoestima e você se fode com a porra da sua saúde. Então tem todos esses aspectos, né? Você minimizar as necessidades de coisas de pessoas na sua vida é o que eu queria falar aqui hoje, essa questão da valorização. Nós temos que aprender que nada tem valor em última análise, né? Você que subjetivamente confere valor às coisas. Porque, em última análise, coisas são só coisas, pessoas são só pessoas. Então, fora de você, é você que vai trazer aqui para dentro, deixar o diabo entrar ou não, né, na sua mente, o vampiro, para sugar suas energias, para sugar seu patrimônio, para sugar o seu tempo de vida. E quem entendeu a mensagem, né, entendeu. Quem não entendeu, fazer o quê? Eu trouxe esse assunto aqui que eu achei importante falar sobre essa questão da valorização. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades, né, dos vídeos. E se desejar, seja membro. Fui!